Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fazia tempo que eu não assistia a um thriller que me deixasse desconfortável desse jeito logo nos primeiros minutos. E não é aquele desconforto de filme pesado, não. É aquele desconforto de, mano, isso poderia acontecer comigo amanhã. E quando um filme consegue passar essa sensação, já ganhou metade da batalha comigo. Hoje a gente vai falar de A Chamada. E olha, que filme desgraçado de tenso. Sério, eu comecei assistindo achando que seria só mais um suspense europeu, daqueles cheios de câmera tremendo, gente gritando no telefone e protagonista correndo pela cidade inteira igual maluco. Mas não, o filme vai entrando na sua cabeça devagarzinho. Ele faz você sentir ansiedade junto com o personagem. E pior, ele faz você perceber como a vida do cara já estava explodindo muito antes da bomba aparecer. A abertura já entrega muito sobre isso. A gente conhece o Matt, um empresário rico, poderoso, dono de empresa de investimentos. Aquele típico cara que parece ter a vida perfeita olhando de fora. Casa bonita, carro caro, filhos, dinheiro. Mas aí o filme já manda aquele tapa na cara clássico. O cara tá completamente vazio por dentro. E vocês perceberam como a rotina dele parece automática? Ele acorda, faz exercício, atende ligação de trabalho, resolve problema financeiro antes mesmo do café da manhã. Tipo assim, o maluco nem começou o dia e já tá apagando incêndio. E eu gostei muito desse detalhe porque o filme não perde tempo tentando fazer o Matt parecer um pai perfeito ou marido exemplar. Não. Desde o começo você percebe que ele é ausente. A esposa claramente tá cansada dele. Aquela brincadeira dela pedindo para ele levar as crianças para a escola parece leve, mas na verdade já tem um climão escondido ali. Casal que tá bem não conversa daquele jeito frio, não. Quem é casado ou já namorou sério percebe isso na hora. Inclusive, isso é uma coisa que eu adoro em thrillers europeus. Eles não ficam explicando emoção pro espectador igual filme hollywoodiano. Não tem música triste dizendo, olha como o casamento dele é ruim. Não. Você sente no silêncio, no olhar, no jeito que ela fala com ele quase sem paciência. E aí entra outra coisa muito boa do filme, o timing. Porque do nada, quando você acha que vai acompanhar só um drama familiar misturado com crise financeira, bum! O filme vira outra coisa completamente diferente. O Matt entra no carro com a filha e já começa aquele clima estranho. Eu não sei vocês, mas eu tenho mania de perceber quando o filme quer avisar que vai dar merda. E aqui eles fazem isso muito bem. O carro parece estranho. O som do ambiente muda. O Matt olha para os lados meio desconfiado. Mas nada acontece ainda. O filme fica brincando com sua ansiedade. E aí tem o filho dele, Jack. Mano, adolescente em filme sempre acha que sabe mais que todo mundo, né? O garoto andando sozinho, ignorando o pai. E o Matt já explode de raiva rapidinho. Aliás, isso também mostra como ele é um cara completamente estressado. Ele não conversa, ele reage. Tudo nele parece prestes a explodir, o que combina muito com o tema do filme. Aí acontece uma das cenas mais simples e mais geniais do começo, o telefone tocando. Cara, olha como uma coisa tão idiota vira terror psicológico na mão de um diretor competente. Porque o celular toca, ninguém atende, e o toque continua, e continua, e continua, e vai dando nervoso, porque o filme faz você procurar junto com ele. De quem é esse telefone? E ninguém sabe. Quando ele finalmente percebe que o celular está embaixo do banco, ali o filme muda completamente de tom. Dali pra frente não existe mais paz. É tensão o tempo inteiro. E vou falar uma coisa. Eu amo vilão que fala calmo. Sério. Vilão que grita demais normalmente perde impacto. Mas aquele cara que fala tranquilo, quase brincando, enquanto destrói sua vida, isso é assustador. O chamador misterioso aqui tem exatamente essa vibe. A voz distorcida, o jeito sarcástico, a calma absurda. Ele parece estar sempre no controle. E quando ele fala sobre a bomba embaixo do banco, mano, eu arrepiei. Porque o filme faz algo muito inteligente. Ele não mostra tudo de cara. Primeiro você acha que é trote. Depois o Matt acha estranho. Depois ele vê a foto dele no celular. Depois ele encontra o dispositivo. E aí bate aquela sensação horrível de, ok, isso é real. E pensa comigo, olha o nível de desespero da situação.
O cara não pode levantar do banco, não pode pedir ajuda, não pode parar o carro, não sabe quem está observando. Os filhos estão dentro do carro, e qualquer erro pode matar todo mundo. É literalmente uma prisão sobre rodas. E eu acho muito interessante como o filme usa o carro quase como personagem, porque depois que a bomba é revelada, aquele carro vira um caixão ambulante. Cada curva dá ansiedade, cada freada dá medo. Você começa a reparar em tudo, até no trânsito. Porque normalmente em filme de ação, o trânsito serve só para perseguição. Aqui não. Aqui cada carro perto deles aumenta a tensão, porque você fica pensando, se isso explodir agora, acabou para todo mundo. E aí o filme começa a brincar com paranoia. Tem um motoqueiro seguindo? Tem alguém observando? Quem sabe sobre a bomba? Quem armou isso? E o Matt começa a ficar desesperado tentando manter controle da situação, enquanto os filhos estão percebendo que algo está muito errado. Essa parte é muito forte, porque o cara tenta continuar agindo como pai, enquanto claramente está entrando em colapso mental. E eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei com pena da Emily, porque criança percebe quando adulto está mentindo. Ela sente o medo no pai antes mesmo dele contar qualquer coisa, e o filme acerta demais nisso. Agora, a hora que ele finalmente revela para os filhos que existe uma bomba no carro, cara, silêncio. É aquele tipo de cena que funciona justamente porque ninguém sabe como reagir. Não tem heroísmo, não tem frase de efeito, só pânico puro. E isso deixa tudo mais real, porque, sinceramente, se fosse comigo, eu provavelmente travava igual eles. Inclusive, eu gosto muito como o Matt não vira um super protagonista do nada. Ele erra o tempo inteiro, ele perde a cabeça, ele toma decisões impulsivas. E isso faz você acreditar mais nele. A cena da moto, por exemplo. O cara para o carro de repente achando que está sendo seguido, e descobre que era só uma garota conhecida do filho. Olha o nível da paranoia que o filme já construiu nessa altura. E isso é uma coisa que eu quero elogiar muito na direção. O suspense não vem só da bomba, vem da incerteza. Você nunca sabe quem está envolvido. E aí o filme começa a escalar de verdade. Porque até então você acha que aquilo é um ataque pessoal contra o Matt. Mas quando o parceiro dele liga dizendo que também tem uma bomba no carro, meu irmão, aí a história ganha outra dimensão. Porque deixa de ser um jogo psicológico individual e vira uma operação inteira planejada. E o mais pesado é que o filme começa a ligar tudo ao mundo financeiro desses caras. Dinheiro, investimentos, perdas milionárias, corrupção emocional. Tudo vai se conectando. E vocês perceberam uma coisa curiosa? Todo mundo nesse filme parece culpado de alguma forma. Não necessariamente de crime, mas de egoísmo, ganância, traição, frieza. É como se o filme estivesse dizendo: essas pessoas já estavam destruídas antes da bomba. E isso deixa a história mais interessante, porque você nunca sabe se deve torcer totalmente pelo Matt ou desconfiar dele também. A chegada no local onde o parceiro dele está esperando é uma das cenas mais tensas do filme inteiro para mim, porque os dois homens presos dentro dos carros parecem animais encurralados. E aí acontece aquilo que eu não esperava tão cedo no filme, a explosão. Mano, que cena! Sem exagero, a forma como acontece é brutal porque é muito rápida. Não existe preparação emocional. A mulher abre a porta e bum, acabou. E eu acho que o impacto dessa cena funciona justamente porque o diretor não romantiza a explosão. Não é estiloso, não é bonito, é feio, violento, caótico. Os pedaços do carro voando, o fogo, o choque no rosto do Matt. Você sente que a situação ultrapassou qualquer possibilidade de controle. E aí o vilão faz algo ainda mais cruel. Ele deixa claro que matou aquele cara só para provar que pode. Isso é assustador demais. Porque a partir daí, o Matt entende uma coisa: não existe negociação com alguém assim. E enquanto tudo isso acontece, o filme ainda joga outro golpe no protagonista. A esposa dele tá pedindo divórcio. Cara, sério, eu quase ri de nervoso nessa parte porque parece que o universo decidiu destruir esse homem em um único dia. Mas ao mesmo tempo, isso deixa o filme mais humano. Porque não é só sobre sobreviver à bomba, é sobre um cara percebendo que perdeu completamente a própria vida. A família tá desmoronando, os amigos não confiam nele, os parceiros odeiam ele, os filhos têm medo dele,
e agora alguém quer matar todo mundo. Inclusive, uma coisa que eu achei muito inteligente no roteiro é que o vilão sabe tudo sobre ele. Tudo. Conta bancária, amigos, rotina, relacionamentos. Isso cria uma sensação muito pesada de invasão, como se o Matt estivesse sendo observado há meses. E honestamente, isso me deixou mais assustado do que a própria bomba. Porque bomba explode uma vez, mas alguém conhecer todos os detalhes da sua vida? Isso é terror psicológico puro. E quando a esposa dele vai até o banco seguindo as ordens do criminoso, o filme entra quase num clima de assalto silencioso. Você fica esperando dar errado a qualquer segundo. E dá. Claro que dá. Porque esse filme adora destruir qualquer esperança de estabilidade. A polícia aparece, prende o homem, leva a esposa, e o Matt fica sem entender absolutamente nada. Aliás, essa é outra coisa muito boa. O filme coloca o protagonista tão perdido quanto o espectador. Ele não sabe mais que a gente. Às vezes ele sabe até menos. E isso ajuda muito na imersão. Porque você não está assistindo um gênio resolver tudo. Você está vendo um homem afundando lentamente. E galera, daqui pra frente a história só fica mais maluca. Porque o nível de manipulação do vilão começa a ficar absurdo. E quando vocês descobrirem quem realmente está por trás de tudo, vocês vão olhar para o começo do filme de outro jeito. Cara, uma coisa que eu percebi reassistindo a chamada é que esse filme não deixa o protagonista respirar nem por 5 minutos. É sério, toda vez que parece que o Matt encontrou uma brecha, alguma coisa pior acontece logo em seguida. E isso vai cansando o personagem mentalmente de um jeito que começa a cansar a gente também. Mas num bom sentido. Você vai ficando sufocado junto com ele. E depois daquela sequência absurda da explosão do parceiro dele, o filme muda completamente o clima. Porque até então ainda existia aquela dúvida de talvez o criminoso esteja só ameaçando. Depois da explosão, acabou. O filme deixa muito claro, qualquer um pode morrer a qualquer momento. E o mais pesado é que os filhos do Matt viram tudo. Isso mexeu comigo, sinceramente. Porque filme de suspense normalmente usa criança só como motivação emocional. Aqui não. O trauma delas importa. A Emily fica claramente em choque. O Jack tenta bancar o durão, mas você percebe que ele está entrando em pânico por dentro. E o Matt, mesmo tentando manter a postura, já está quebrado mentalmente. Inclusive, deixa eu falar uma coisa sobre o ator que faz o Matt. Que atuação desgastada, mano. E eu tô falando isso como elogio, porque ele não parece um herói de cinema. Ele parece um executivo rico que tá há anos dormindo mal, tomando decisão errada e ignorando a própria família. O cara transmite cansaço até no jeito de olhar. E conforme o filme avança, ele vai ficando mais acabado ainda. Tem uma hora que ele tá dirigindo e parece que nem tá mais enxergando direito de tão sobrecarregado mentalmente. Eu adoro quando o ator consegue mostrar desespero sem precisar ficar berrando toda hora. Agora, o filme começa a entrar numa parte muito interessante para mim, a desconfiança. Porque ninguém acredita no Matt. E pensa na loucura disso. O cara realmente tá com uma bomba no carro. Os filhos estão presos com ele. Tem um maluco manipulando tudo. Mas pra polícia, pra mídia, pros parceiros dele, ele parece culpado. Isso é desesperador. Aliás, eu acho que o filme trabalha muito bem essa ideia moderna de a verdade não importa se as evidências parecem apontar outra coisa. E isso fica claro na conversa dele com a policial Angela. Essa mulher entra na história com uma energia muito diferente do resto do elenco. Enquanto o Matt está desmoronando emocionalmente, ela parece fria, lógica, quase irritada com ele. E, sinceramente, eu entendo ela. Porque imagina a situação do ponto de vista da polícia. Um empresário milionário, uma explosão, dinheiro desaparecendo, parceiros mortos, ele fugindo da cena. Mano, parece muito que ele é o culpado. E o filme brinca justamente com isso. O protagonista sabe a verdade, mas ninguém acredita nele porque todas as circunstâncias apontam contra ele. Isso cria uma sensação horrível de isolamento. E o mais genial é que o vilão sabe exatamente como usar isso. Cara, esse criminoso é um manipulador absurdo. Tudo parece calculado para destruir a reputação do Matt, ao mesmo tempo em que destrói a sanidade dele. Não é só terrorismo físico, é psicológico. E aí vem uma parte que me deixou extremamente nervoso.
o lance do fundo de emergência, porque o criminoso começa a pedir transferência de dinheiro, muito dinheiro. E aí você percebe que talvez tudo isso tenha uma motivação financeira gigantesca por trás. Mas o filme é inteligente, porque ele não entrega tudo de uma vez. Ele deixa você pensando: isso é vingança? É roubo? É pessoal? É político? É alguma fraude empresarial? E quanto mais perguntas aparecem, mais paranoico você fica. Agora, tem um detalhe pequeno que eu achei muito bom. Quando o Matt entrega o celular pessoal para o filho e pergunta se ele consegue encontrar algum dispositivo ligado à bomba. Cara, olha o nível de desespero. O pai está literalmente usando o próprio filho para tentar entender como sobreviver. E isso deixa as cenas familiares muito tensas, porque não existe mais espaço para proteger as crianças emocionalmente. Elas foram jogadas dentro do pesadelo junto com ele. Aliás, a Emily vai ficando cada vez mais assustada conforme o filme avança. E eu acho que ela representa o espectador ali. Porque enquanto os adultos discutem dinheiro, polícia, contas bancárias e manipulação, ela só quer sobreviver. E vou falar uma coisa meio aleatória aqui. Esse filme me lembrou muito aquelas situações em que a vida real desmorona toda no mesmo dia. Não literalmente bomba e perseguição policial, obviamente, mas aquela sensação de que um problema vai puxando o outro. Tipo, você perde dinheiro, a família briga, o trabalho desanda, e quando percebe, já tá afundado emocionalmente. O filme exagera isso pro extremo cinematográfico, mas a base emocional é muito real. E aí chegamos numa parte brutal, a cena do trem. Meu Deus do céu! Cara, que sequência cruel! Porque o Matt encontra o André esperando na estação, e pela primeira vez o filme desacelera um pouco. Você percebe que existe uma história longa entre aqueles caras. Não são apenas colegas de trabalho. Existe amizade ali. Anos de amizade, confiança, história compartilhada. E isso torna tudo pior, porque o André acredita que o Matt está por trás daquilo. Olha a tragédia emocional da situação. O Matt está tentando salvar o amigo, e o amigo acha que ele é o monstro. E honestamente, isso machuca mais que a bomba. Tem uma fala do André que bate forte porque parece genuína. Nós somos amigos há anos. Por que você tá fazendo isso comigo? Cara, o rosto do Matt nessa hora diz tudo. O filme mostra um homem percebendo que tá perdendo tudo ao mesmo tempo. A reputação, os amigos, o casamento, o controle da situação. Tudo. E aí o criminoso obriga ele a pressionar o André para transferir dinheiro. Essa parte é muito desconfortável, porque o Matt claramente não quer fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo, os filhos dele estão dentro do carro. Então o filme coloca ele naquele dilema clássico. Até onde você iria para proteger seus filhos? E eu gosto porque o roteiro não tenta transformar isso numa escolha heróica. O Matt faz coisas moralmente questionáveis porque está desesperado. Aliás, isso é uma diferença enorme entre thriller europeu e blockbuster americano. Num filme hollywoodiano tradicional, provavelmente o protagonista já teria dado um jeito genial de enganar o vilão nessa altura. Aqui não. Aqui o Matt está completamente dominado pelo medo. E aí vem o detalhe da arma no porta-luvas. Cara, quando ele abre aquilo e encontra a pistola, eu falei sozinho: não, não, não. Porque o filme faz você entender imediatamente o que o vilão quer. Ele quer destruir o Matt por completo. Não basta roubar dinheiro. Não basta aterrorizar ele. Não basta matar os parceiros. Ele quer transformar o Matt num assassino. E a contagem regressiva começa. Essa cena é muito pesada, porque o Matt pega a arma tremendo, aponta para o amigo e você vê claramente que ele não consegue fazer aquilo. O André desesperado implorando, os filhos assistindo, o criminoso manipulando tudo pelo telefone. Mano, é sufocante. E eu achei genial o fato do Matt não conseguir atirar, porque seria muito fácil pro roteiro transformar ele num cara frio naquele momento. Mas não, ele trava, ele hesita, ele deixa a arma cair. Isso mantém a humanidade dele viva, só que o filme recompensa essa humanidade da pior forma possível. A explosão da outra bomba acontece logo depois, sem aviso, sem chance, sem misericórdia. E cara, eu tomei um susto real nessa cena, porque o trem passando cria aquela distração visual e sonora perfeita,
E quando a explosão acontece, parece que ela atravessa a tela. E o pior é o silêncio logo depois, aquele silêncio de trauma. O Matt percebe que o amigo morreu, os filhos estão machucados, e ele continua preso dentro da própria armadilha. Aliás, a Emily ferida nessa cena me deixou muito nervoso, porque até então parecia que o filme ainda estava segurando um pouco as crianças. Depois disso, você entende que ninguém está seguro. Ninguém. E é aí que o Matt muda. Até aquele momento ele estava tentando obedecer, negociar, ganhar tempo. Depois da morte do André? Não. Agora ele quer encontrar o criminoso. E isso muda completamente a energia do filme, porque o protagonista para de agir como vítima e começa a agir como um homem enlouquecido. Inclusive, eu adoro como o diretor mostra isso visualmente. O Matt começa a dirigir pior, começa a gritar mais, começa a responder o criminoso de forma agressiva. Ele já não liga tanto para a própria sobrevivência. Isso é perigoso, mas também é compreensível. E aí entra a perseguição policial. Cara, que sequência caótica. A polícia cercando ele, helicóptero, sirene, trânsito, telefone tocando sem parar. Parece que o mundo inteiro está fechando em cima do protagonista. E o criminoso continua pressionando sobre o dinheiro. Mas o Matt finalmente explode emocionalmente. Tem uma energia quase suicida nele nessa parte. Tipo, quer explodir? Então explode. E sinceramente, essa mudança me pegou muito. Porque o filme mostra exatamente o momento em que o medo vira raiva. E raiva de homem desesperado é uma coisa perigosíssima. Agora, a parte do túnel foi genial. Sério. O fato do sinal cair e interromper a ligação cria alguns segundos de silêncio que parecem eternos. Pela primeira vez no filme, o vilão some da cabeça do Matt por alguns instantes. Só que quando ele sai do túnel, a polícia já montou uma armadilha. E galera, a partir daqui, o filme entra numa das partes mais tensas e mais frustrantes ao mesmo tempo. Porque finalmente o Matt está cercado por especialistas, polícia, esquadrão antibomba, pessoas que teoricamente poderiam ajudar, mas ninguém acredita nele. Ninguém. E isso vai enlouquecendo o personagem cada vez mais. A cena do robô procurando bomba embaixo do carro é quase cruel emocionalmente, porque a gente sabe que existe algo ali. O Matt sabe, mas os policiais não encontram nada. E aí começa aquela dúvida. Será que o vilão removeu? Será que tudo foi manipulado? Será que o Matt está enlouquecendo? O filme brinca com nossa percepção de um jeito muito inteligente. Cara, agora é a parte onde a chamada deixa de ser só um thriller de bomba e vira quase um colapso psicológico ambulante. Porque até aqui, o Matt ainda estava tentando sobreviver. A partir de agora, ele começa a perder completamente a noção do que fazer. E vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro filme que faz o protagonista chegar naquele ponto em que ele não sabe mais se está lutando contra o vilão, contra a polícia ou contra ele mesmo. Porque depois da armadilha policial, o Matt entende uma verdade horrível. Ninguém vai salvar ele. Não importa quantas vezes ele explique, não importa o quanto implore, não importa o pânico na voz dele. Para todo mundo lá fora, ele é o criminoso. E mano, isso me deixou muito agoniado. Porque imagina você estar falando a verdade enquanto o mundo inteiro olha para você como um assassino. E o pior é que as evidências realmente estão contra ele. O roteiro foi construindo isso desde o começo, de um jeito muito inteligente. O cara estava em todas as cenas dos crimes. As explosões aconteceram perto dele. Tem movimentação financeira envolvida. Ele fugiu da polícia. Ele estava armado. Tipo assim, olhando de fora, ele parece culpado pra caralho. E a Angela, a chefe da polícia, continua sendo uma personagem que eu gosto bastante, justamente porque ela não age como policial burra de filme. Ela não fica fazendo pergunta idiota. Na cabeça dela, tudo aponta pro Matt, então ela age conforme as evidências. Só que o filme coloca a gente numa posição desconfortável, porque nós sabemos a verdade. Aliás, uma coisa que eu achei muito boa nessa sequência é como o Matt começa a parecer realmente perigoso. O desespero dele vai se transformando numa energia agressiva. Tem horas que até eu pensei, mano, será que esse cara tá escondendo alguma coisa? E quando um thriller consegue fazer você desconfiar até do protagonista, aí o negócio tá funcionando. Agora,
A cena em que tiram os filhos do carro é muito forte, porque pela primeira vez o Matt fica sozinho. Parece detalhe pequeno, mas não é. Os filhos eram a última ligação emocional dele com a humanidade naquele momento. Eram o motivo dele obedecer o criminoso, o motivo dele continuar tentando sobreviver. Quando eles saem do carro, alguma coisa quebra dentro dele. Vocês perceberam isso? Ele começa a agir quase sem medo depois disso, como se já tivesse perdido tudo mesmo. E, mano, isso é perigosíssimo, porque homem desesperado, cansado e sem nada a perder vira uma bomba humana também. Inclusive, eu gostei muito do fato do filme não transformar essa cena num momento sentimental exagerado. Não tem discurso emocionante, trilha épica, abraço demorado, nada disso. Tá todo mundo traumatizado demais para conseguir processar a emoção direito. É tudo seco, rápido, frio, e isso deixa mais real. Agora, vamos falar da fuga. Que caos! Sério, eu tava assistindo essa sequência pensando, esse cara já entrou no modo completo de insanidade, porque ele simplesmente acelera no meio do cerco policial. E não é aquela fuga estilosa de filme de ação, não. É uma fuga desesperada, feia, suja, parece um animal tentando escapar de uma armadilha. E quando o sinal do celular volta, o vilão liga na mesma hora. Cara, eu amo como o filme usa o telefone quase como instrumento de tortura psicológica. Toda vez que toca, você já sente nervoso antes mesmo de alguém falar. E aí, o Matt finalmente explode pra valer. Tem uma mudança muito forte no jeito que ele conversa com o criminoso agora. Antes, ele implorava, tentava negociar, tentava entender. Agora, ele tá com ódio. E, sinceramente, eu entendi completamente. Porque imagina tudo que esse cara perdeu em poucas horas. Os amigos morreram, o casamento acabou, os filhos traumatizados, a polícia caçando ele, a reputação destruída. O cara já tá no fundo do poço psicológico. Então, quando ele fala algo tipo, então me explode logo, aquilo não parece bravata de protagonista, parece cansaço real. E isso é muito pesado. Aliás, uma das coisas mais inteligentes do roteiro é que o vilão percebe isso também. Ele entende que o Matt já não tá funcionando mais no medo, então ele muda de estratégia. E é aí que o filme entra numa parte que eu achei genial: o encontro. O criminoso manda um endereço. Sem enrolação, sem joguinho. Vamos nos encontrar. Mano, na hora eu pensei, beleza, agora vem a grande revelação. Só que o filme ainda faz você esperar um pouco. E eu adorei o cenário escolhido. A manifestação. Polícia de um lado, pessoas mascaradas, confusão, barulho, caos social. Parece que o mundo inteiro ao redor do Matt tá pegando fogo junto com a vida dele. E visualmente, isso funciona muito bem, porque o protagonista literalmente desaparece no meio da multidão. Pela primeira vez no filme, ele não parece um empresário rico. Parece só mais um homem perdido no caos. E eu preciso elogiar muito a direção nessa parte, porque a tensão muda completamente de estilo. Antes era claustrofobia dentro do carro, agora é paranoia pública. Você fica olhando cada pessoa mascarada pensando, é esse cara? É aquele? Quem tá observando? E aí, do nada, um homem entra no carro. Cara, que cena boa! Porque o filme segura tanto a identidade do criminoso que esse momento vira quase um jumpscare psicológico. Você sabe que finalmente vai descobrir quem é, mas ainda assim o suspense funciona. E o detalhe do cara sentar atrás é genial, porque o Matt continua numa posição vulnerável. Ele não consegue nem virar direito, ainda tá preso pela bomba, ainda tá sendo controlado. A dinâmica de poder continua existindo, e o criminoso manda ele dirigir até um lugar mais calmo. Essa conversa no caminho é muito desconfortável, porque existe uma calma estranha nela. Parece que os dois já passaram do ponto do medo, agora virou algo pessoal, muito pessoal. E aí, o homem tira a máscara. Mano, sério, que revelação filha da mãe. André, o amigo dele, o cara que aparentemente tinha morrido na explosão. Eu lembro exatamente da minha reação. Não, pera, como assim? E o mais legal é que o filme não revela isso só pra fazer plot twist barato. Quando você pensa nas cenas anteriores, tudo começa a fazer sentido. A ligação logo cedo, a proximidade, as informações internas,
o conhecimento financeiro, a manipulação emocional. Tava tudo ali. E vou falar uma coisa. Eu amo traição de amizade em thriller, porque sempre dói mais. Vilão desconhecido é perigoso, mas amigo traindo amigo? Isso destrói emocionalmente. E o Matt fica completamente em choque. Dá pra sentir que aquilo machuca mais do que todas as bombas, porque dinheiro você recupera, reputação talvez também. Mas descobrir que um amigo de infância manipulou sua vida inteira? Isso destrói qualquer confiança humana. Agora, o André é um personagem muito interessante pra mim, porque ele não se vê como vilão clássico, e isso deixa tudo mais assustador. Ele não age como psicopata maluco, ele age como um homem quebrado tentando sobreviver. Isso não justifica nada do que ele fez, obviamente, mas deixa o personagem mais humano. E eu gosto muito da fala dele sobre o mundo financeiro. Ou você mata, ou é morto. Cara, isso resume completamente o tema do filme, porque no fundo, a história toda é sobre pessoas consumidas por ganância, pressão e desumanização. A bomba é quase simbólica. Esses caras já viviam num ambiente explosivo emocionalmente há anos, e o André deixa claro que estava afundado em dívidas, perdas e medo de prisão. Ou seja, ele chegou naquele ponto onde decidiu destruir todo mundo para salvar a própria pele. E, sinceramente, isso é muito mais realista do que vilão quer dominar o mundo. Quantas pessoas normais fariam coisas horríveis para evitar perder tudo? O filme brinca com essa ideia o tempo inteiro. Agora, a parte da gravação é maligna, porque o André mostra que gravou o Matt ameaçando o parceiro antes da explosão. Mesmo que tenha sido manipulação, mesmo que tenha sido forçado, fora de contexto parece uma confissão perfeita. E aí o Matt entende a dimensão da armadilha. O André não queria apenas dinheiro, ele queria um culpado. Tudo foi planejado para jogar a culpa no Matt. As bombas, as transferências, as ligações, as gravações, as fugas. Cara, isso é muito cruel, porque o protagonista percebe que mesmo sobrevivendo, a vida dele acabou. Ninguém acreditaria nele. E honestamente, essa revelação bate forte, porque mostra que o verdadeiro objetivo do vilão era destruir a identidade do amigo. Não matar, destruir. Tem diferença. E aí vem uma fala do Matt que eu achei muito boa. Quem não tem mais nada a perder pode fazer qualquer coisa. Mano, quando o protagonista fala isso, corre, porque ali você entende que ele já cruzou uma linha mental perigosa. E o que acontece depois é quase suicídio coletivo. O Matt acelera o carro igual um maluco, sem pensar, sem plano, sem lógica, só ódio. E cara, essa sequência é sensacional, porque pela primeira vez o André perde o controle da situação. O vilão calmo começa a entrar em pânico. Olha que interessante. O homem que controlou o filme inteiro agora tá com medo. E o Matt vira o imprevisível da história. Isso é muito satisfatório narrativamente. O André gritando pra ele parar, o carro quase voando da ponte, o caos total. Mano, eu tava vidrado nessa parte. E tem um detalhe genial. O carro já tá destruído emocionalmente desde o começo do filme. Agora, ele literalmente vira uma arma desgovernada. É como se tudo estivesse finalmente explodindo junto. Agora, vou parar aqui porque a sequência final merece ser contada com calma. E, sinceramente, o desfecho desse confronto entre os dois amigos é uma das coisas mais desesperadas e simbólicas do filme inteiro. Cara, eu acho que a parte final de A Chamada funciona tão bem porque o filme entende uma coisa muito importante. No fim das contas, isso nunca foi só sobre bomba. Nunca foi só sobre dinheiro. Era sobre dois homens destruídos pelo mesmo mundo, mas que escolheram caminhos diferentes quando tudo começou a desmoronar. E aquela sequência no carro depois da revelação do André, mano, aquilo parece uma sessão de terapia do inferno, porque os dois finalmente param de fingir. Não existe mais personagem social ali, não existe empresário, não existe executivo elegante, não existe amigo confiável. Agora são só dois caras desesperados presos dentro de um carro amaldiçoado. E eu gosto muito do jeito que o filme desacelera nessa parte, porque depois de tanta perseguição, explosão e caos, ele deixa os personagens conversarem. Só que é aquele tipo de conversa onde cada frase parece carregada de anos de ressentimento escondido. Inclusive, reassistindo,
eu percebi uma coisa muito interessante. O André claramente invejava o Matt há muito tempo. Não é só dinheiro, é a vida inteira. O jeito como ele fala, o tom passivo-agressivo, a necessidade de provar que o Matt não é tão diferente dele. Isso tudo entrega muita coisa. E vou falar uma parada meio pesada aqui. Às vezes, a amizade antiga guarda rancor silencioso durante anos. A pessoa sorri pra você, trabalha com você, bebe com você, mas no fundo, ela se compara o tempo inteiro. E quando a vida dela começa a afundar, aquela inveja escondida vira ódio. O filme passa muito essa sensação, porque o André não quer apenas escapar da prisão ou pegar dinheiro. Ele quer destruir a imagem do Matt. Quer provar que o amigo perfeito também é podre. E isso fica claro quando ele fala sobre o mundo financeiro. Cara, aquela fala sobre matar ou morrer não é só sobre negócios, é sobre mentalidade. O André já se tornou alguém incapaz de enxergar humanidade nas pessoas. Para ele, todo mundo é peça de jogo. E aí entra um detalhe genial do roteiro. O Matt provavelmente ajudou a criar esse ambiente sem perceber. Isso é muito interessante, porque o protagonista não é inocente no sentido moral. Ele não colocou bombas, claro, mas o filme deixa implícito que esses caras viveram durante anos num universo movido por ganância, pressão absurda e ego. Então, de certa forma, o monstro nasceu dentro daquele próprio sistema. E eu adoro thriller que faz esse tipo de crítica sem virar palestra. O filme não para tudo para dizer capitalismo ruim. Não. Ele mostra pessoas emocionalmente destruídas pelo próprio estilo de vida. Agora, a tensão física dentro do carro nessa parte é absurda, porque além da conversa psicológica pesada, ainda existe uma bomba ali, e isso deixa cada movimento importante. Cada curva, cada freada, cada gesto, tudo parece perigoso. E, mano, a energia do Matt muda completamente. O cara já não tá mais tentando sobreviver de forma racional. Ele entra num estado quase suicida. Tem um momento no olhar dele que você percebe. Esse homem aceitou a possibilidade de morrer. E isso muda tudo numa história, porque personagem sem medo fica imprevisível. Até o André percebe isso. O vilão começa a perder aquela postura calma pela primeira vez no filme inteiro. E eu adoro quando o controle troca de mãos desse jeito. O cara passou o filme todo manipulando ligações, controlando explosões, guiando todo mundo como marionete. Mas agora, ele tá preso dentro do carro com um homem completamente quebrado emocionalmente. É quase poético. E aí vem a sequência da ponte. Meu Deus. Cara, essa cena me deixou sem respirar na primeira vez, porque o Matt simplesmente decide acelerar como um louco. Não existe plano de fuga, não existe estratégia genial, não existe vou chamar a polícia. Não, o homem decidiu. Se minha vida acabou, a sua acaba comigo. Isso é muito sombrio e, ao mesmo tempo, muito humano, porque naquele ponto ele já perdeu amigos, casamento, reputação, segurança, estabilidade mental. O cara tá vazio. Ele já não tá pensando no amanhã. Inclusive, uma coisa que eu achei brilhante é que o filme não tenta fazer o Matt parecer moralmente superior nessa cena. Ele realmente tá disposto a matar o André, mesmo que isso custe a própria vida. E honestamente, depois de tudo, quem consegue julgar? Agora, o André entrando em pânico é satisfatório demais. Sério, o homem que controlou tudo finalmente percebe que não consegue controlar o Matt. E isso é uma das maiores fraquezas de manipulador. Eles dependem da reação emocional dos outros. Quando a vítima para de jogar pelas regras, o manipulador entra em colapso. Olha como o André muda rápido. Antes ele estava frio, calculista, quase elegante. Agora ele tá berrando. Para o carro! Cara, isso é cinema de tensão bem feito. E tem um detalhe muito bom visualmente. O carro já tá completamente destruído nessa altura. Arranhado, amassado, sujo. Parece um reflexo físico do estado mental dos personagens. Tudo tá quebrado. Tudo. Agora, vamos falar da colisão no guardrail. Que sequência doente! Porque por alguns segundos parece que os dois realmente vão cair da ponte. E o mais agoniante é que o Matt ainda tá preso naquele dilema da bomba. Ele não pode simplesmente sair correndo do carro. O filme nunca deixa você esquecer isso. Mesmo no clímax, a ameaça continua presente.
E aí acontece um detalhe muito importante. O celular detonador cai longe do André. Cara, isso é brilhante, porque pela primeira vez o poder físico muda totalmente de lado. O André perde acesso imediato ao controle da bomba. E aí vem uma coisa que eu acho genial na atuação. O Matt percebe isso na hora, sem precisar explicar nada, sem diálogo, só no olhar. O cara entende. Agora ele tá desesperado. E mano, eu adoro filme que respeita a inteligência do espectador desse jeito. Agora, a cena seguinte é praticamente sobrevivência animal. O André tentando alcançar o telefone, o Matt preso, o carro pendurado, a bomba ativa. Parece uma armadilha infernal. E aí, o filme entrega a decisão final do protagonista. Cara, essa cena é muito simbólica, porque durante o filme inteiro o Matt ficou preso. Preso no casamento, preso no trabalho, preso nas expectativas, preso dentro do carro, preso no banco por causa da bomba, preso psicologicamente pelo André. A vida dele virou uma prisão completa. E o que salva ele no final? Soltar o cinto. Mano, olha a metáfora disso. Para sobreviver, ele precisa literalmente se desprender de tudo. E eu sei que parece papo de professor de cinema tentando enxergar filosofia em qualquer cena, mas aqui funciona muito, porque o ato de se jogar do carro é quase um renascimento desesperado. Ele aceita cair, aceita perder controle, aceita o risco, mas se recusa a continuar preso. E aí, bum, a explosão final. Cara, que explosão brutal! Sem glamour, sem heroísmo, sem câmera lenta estilosa, só destruição. E o André morre exatamente da forma como matou os outros, preso na própria armadilha. Isso é muito satisfatório narrativamente, porque fecha o ciclo da crueldade dele. O cara controlou explosões o filme inteiro e acaba consumido por uma. Agora, sabe o que eu achei mais interessante no final? O Matt não sai parecendo vencedor. Isso é muito importante, porque filme ruim termina esse tipo de história com o protagonista caminhando em câmera lenta, tipo herói absoluto. Aqui não. O homem sai da água parecendo traumatizado, destruído, vazio. E sinceramente, como ele poderia sair diferente? Aquele dia acabou com a vida dele de todas as formas possíveis. Mesmo sobrevivendo, nada volta ao normal depois daquilo. E eu gosto muito que o filme respeita esse trauma. Não tenta fingir que sobreviver resolve tudo. Inclusive, o silêncio depois da explosão é muito forte. Não existe comemoração. Só aquela sensação de exaustão emocional absurda. E vou falar uma coisa que talvez seja meio polêmica. Eu acho o final desse filme triste pra caramba, mesmo com o vilão morto. Porque no fundo é a história de duas pessoas consumidas por um mundo tóxico até virarem estranhas uma para outra. A amizade acabou, a família acabou, as vidas acabaram. Não existe vitória verdadeira aqui, só sobrevivência. E isso combina muito com o tom europeu do filme. Eles gostam desse tipo de final mais amargo, mais humano, menos felizes para sempre. Agora, uma coisa que eu achei interessante é como o filme deixa algumas perguntas emocionais abertas. Tipo, o Matt realmente vai conseguir provar inocência? Os filhos vão superar esse trauma? A esposa vai acreditar completamente nele? Ele vai conseguir viver normalmente depois disso? O filme não responde tudo. E, sinceramente, nem precisa, porque a verdadeira conclusão não é jurídica, é emocional. O Matt entrou naquele carro como um homem arrogante, distante da família e obcecado por trabalho, e saiu dele completamente quebrado, transformado. Agora, se eu tivesse que resumir a experiência desse filme em uma frase seria: um ataque terrorista emocional disfarçado de thriller. Porque a bomba nunca foi só física, ela já estava dentro da vida desses personagens muito antes do primeiro telefonema tocar. E mano, que experiência tensa foi assistir isso. Cara, agora que a poeira baixa um pouco depois daquele final insano de A Chamada, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que muita gente ignora quando fala desse filme. O quanto ele funciona mais como drama psicológico do que como thriller de ação. Porque, sinceramente, se você tirar as bombas, perseguições e explosões,
ainda sobra uma história muito pesada sobre um homem percebendo tarde demais que perdeu o controle da própria vida. E isso bate diferente quando você para pensar depois do filme acabar. Porque durante a correria toda você fica focado na tensão. Quem é o vilão? Quem vai morrer? Como ele vai escapar? Mas depois que termina, você começa a perceber o lado emocional escondido em tudo. E cara, o Matt é um protagonista muito mais triste do que parece. Sério. Reassistindo, eu tive uma sensação estranha. Parece que o filme inteiro é uma punição psicológica construída em cima dos erros dele como ser humano. Não erros criminosos, erros emocionais. O cara negligenciou a família, virou escravo do trabalho, se cercou de pessoas movidas por dinheiro, criou relações superficiais, ignorou sinais de desgaste emocional em todo mundo ao redor. E aí o filme pega tudo isso e transforma numa bomba literal. Eu acho isso genial. Inclusive, uma coisa que me pegou muito foi a relação dele com os filhos. Porque no começo do filme ela parece só normalmente distante. Aquele pai ocupado, sabe? Que ama os filhos, mas nunca tá presente de verdade. Só que conforme o caos vai aumentando, você percebe que as crianças praticamente não conhecem o pai emocionalmente. Tem momentos em que eles parecem ter medo dele até antes da bomba. E isso é pesado. Principalmente o Jack, porque o garoto claramente carrega uma raiva acumulada do Matt. A forma como ele responde, a resistência em obedecer, aquele clima de "você nunca tá aqui mesmo", tudo isso parece coisa antiga. E vou falar uma coisa bem pessoal aqui. Esse filme me lembrou muito aqueles pais que acham que prover financeiramente automaticamente substitui presença emocional. E não substitui. Você pode dar escola cara, casa bonita, videogame novo, mas se nunca tá presente de verdade, cria distância do mesmo jeito. E acho que o filme usa o caos extremo justamente para obrigar o Matt a finalmente olhar para os próprios filhos como pessoas. Porque antes disso, ele parecia viver no piloto automático. Agora, uma coisa que eu achei muito forte é que o filme nunca tenta limpar totalmente a imagem do protagonista. Isso é raro hoje em dia. Normalmente, thriller faz questão de deixar o herói moralmente impecável no final. Aqui não. O Matt sobrevive, mas continua sendo um homem cheio de defeitos. E isso deixa tudo mais humano. Aliás, falando em humanidade, o André é um dos vilões mais interessantes que eu vi recentemente, justamente porque ele parece plausível. Ele não quer dominar o mundo. Não é serial killer clássico. Não é gênio super vilão estilo filme de espionagem. Ele é um homem desesperado. E, cara, isso assusta muito mais. Porque a motivação dele nasce de coisas reais. Medo de falência, medo de prisão, desespero financeiro, inveja, ressentimento. São emoções humanas normais, levadas ao extremo. E, honestamente, o filme faz um trabalho excelente mostrando como ambientes tóxicos conseguem destruir pessoas lentamente. Aquele universo corporativo parece uma panela de pressão emocional. Todo mundo tá sorrindo por fora enquanto afunda por dentro. Inclusive, eu achei genial como o André passa o filme inteiro falando sobre sobrevivência. Para ele, a vida virou uma lógica predatória. Ou você destrói os outros, ou os outros destroem você. E talvez o mais assustador seja perceber que ele realmente acredita nisso. Agora, deixa eu falar da direção desse filme porque acho que ela merece muito crédito. Cara, que controle absurdo de tensão. Sério, filme passado quase inteiro dentro de carro costuma cansar rápido. Tem muito filme que tenta fazer isso e vira peça de teatro filmada. Aqui não. O diretor consegue deixar o espaço claustrofóbico sem ficar repetitivo. E isso acontece porque o carro muda de significado o tempo inteiro. No começo é símbolo de status, depois vira prisão, depois vira campo de batalha, depois vira confessionário emocional, depois vira arma suicida. Olha que loucura! O mesmo espaço vai se transformando junto com os personagens. E eu adoro quando o cenário acompanha a evolução psicológica da história. Agora, uma coisa que eu acho que muita gente não percebeu é como o som nesse filme é importantíssimo. O telefone tocando, a respiração, os ruídos do trânsito, as sirenes, as pausas de silêncio. Tudo é usado para aumentar a ansiedade. Tem momentos em que o silêncio incomoda mais que a trilha sonora, e isso é muito difícil de fazer direito,
Porque suspense ruim acha que tensão significa música alta o tempo inteiro. Aqui não. Muitas cenas funcionam justamente porque parecem quietas demais. Você fica esperando algo horrível acontecer, e normalmente acontece. Agora, preciso falar da Angela. Cara, eu gostei muito dessa personagem justamente porque ela evita um clichê gigantesco. Ela poderia facilmente virar aquela policial incompetente que atrapalha o protagonista só para o roteiro continuar. Mas não. Ela age como alguém tentando resolver uma situação absurda com as informações que possui. E sinceramente, do ponto de vista dela, o Matt parece culpado pra caralho. Então eu gosto que o filme não tenta transformar ela em vilã secundária. Ela é só uma profissional presa numa situação caótica. Aliás, isso é uma das coisas mais legais do roteiro. Ninguém além do André realmente entende o quadro completo. Todo mundo tá reagindo baseado em pedaços da verdade. E isso cria aquele efeito dominó maravilhoso de thriller, onde cada decisão piora tudo sem ninguém perceber. Agora, vamos falar da paranoia. Mano, esse filme é um ataque de ansiedade ambulante. Sério, porque depois da primeira ligação, o Matt nunca mais consegue confiar em nada. Todo carro parece ameaça. Toda moto parece perseguição. Todo telefone parece armadilha. E o pior, o espectador entra nessa paranoia junto. Eu me peguei olhando o fundo das cenas procurando suspeitos igual maluco. Isso é quando o suspense funciona de verdade. Você não tá só assistindo tensão, você tá participando emocionalmente dela. Inclusive, a revelação do André fica ainda melhor quando você reassiste, justamente porque percebe pequenos sinais escondidos. E eu amo o filme que melhora na segunda assistida, porque significa que o roteiro realmente foi pensado. Agora, tem uma discussão interessante aqui. O André odiava o Matt, ou queria ser ele. Porque honestamente, pra mim parece os dois. Existe muito ressentimento escondido ali. Aquela sensação de eu me afundei enquanto você continuou vivendo normalmente. Só que o mais irônico é que a vida do Matt também já estava desmoronando. O casamento acabado prova isso. Aliás, vamos falar da Heather rapidinho. Cara, imagina o trauma psicológico dessa mulher. Ela acorda provavelmente pensando em divórcio e termina o dia vendo o marido acusado de terrorismo, explosões e assassinatos. Tipo, que dia horrível! E eu gosto muito que o filme não transforma ela numa esposa irritante. Ela claramente estava cansada de viver emocionalmente sozinha dentro daquele casamento. Isso deixa a relação mais real, porque ninguém ali parece totalmente inocente ou totalmente monstruoso. São só pessoas falhando umas com as outras durante anos. E aí vem uma bomba literal explodir tudo que já estava quebrado internamente. Agora, preciso falar de uma coisa que achei genial no final. O Matt sobreviver não parece vitória. Isso é muito importante, porque sobreviver fisicamente é uma coisa, sobreviver emocionalmente é outra completamente diferente. O cara saiu daquele dia destruído, e sinceramente, como alguém voltaria ao normal depois daquilo? Os filhos traumatizados, amigos mortos, imagem pública acabada, casamento provavelmente irreversível, confiança humana destruída. O homem vai carregar aquilo para sempre, e isso torna o filme mais maduro. Hoje em dia, muito thriller termina com aquela energia. Ufa, sobrevivemos. Aqui não existe ufa, existe exaustão. E mano, eu gosto muito disso, porque parece mais honesto emocionalmente. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando depois que terminei o filme foi: o André teria chegado naquele ponto se tivesse pedido ajuda antes? E isso é assustador, porque o filme mostra um homem se afundando sozinho até virar alguém irreconhecível. E na vida real, isso acontece direto. Pessoas escondem dívida, vergonha, fracasso, medo, até explodirem emocionalmente. A bomba do filme é quase metáfora disso. Pressão acumulada, silêncio acumulado, ressentimento acumulado, até, BUM! Tudo explode. E cara, talvez por isso esse filme funcione tão bem, porque apesar do exagero cinematográfico, a dor emocional dele parece real, muito real. Cara, quanto mais eu penso em A Chamada, mais eu tenho certeza de que esse filme é daqueles que enganam muita gente no primeiro olhar. Porque se você assistir distraído,
parece só um suspense sobre bomba no carro. Mas quando você começa a desmontar camada por camada, mano, tem muita coisa acontecendo ali. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é como o filme fala sobre controle. Todo mundo ali quer controlar alguma coisa. O Matt quer controlar a empresa, quer controlar a família, quer controlar os danos, quer controlar a situação. O André quer controlar narrativa, quer controlar dinheiro, quer controlar medo, quer controlar o próprio destino. A polícia quer controlar caos. A mídia quer controlar versão dos fatos. Os investidores querem controlar perdas. E no final, ninguém controla porra nenhuma. Tudo explode literalmente na cara deles. E eu adoro essa ironia. Porque o filme inteiro parece dizer: vocês passaram anos achando que tinham poder, mas bastou um dia ruim para tudo desmoronar. E sinceramente, isso bate muito na vida real também. Tem gente que constrói uma imagem inteira de sucesso e estabilidade, mas emocionalmente já está à beira do colapso faz tempo. O Matt é exatamente isso. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção reassistindo é como ele parece sozinho desde o começo, mesmo cercado de gente. Isso é muito louco. Ele tem esposa, filhos, sócios, funcionários, dinheiro, mas olha as conversas dele. Tudo é superficial, tudo é funcional, tudo gira em torno de resolver problema. Não existe conexão emocional verdadeira com ninguém, e talvez por isso ele demore tanto para perceber o tamanho do abismo em volta dele. Agora, vamos falar de um detalhe muito bom do roteiro: o telefone como símbolo. Cara, o celular nesse filme é quase personagem. Sério, toda desgraça chega através de ligação, toda manipulação vem pela voz, toda ameaça depende da comunicação. E olha como isso conversa com o mundo moderno. Hoje, a vida inteira da gente está dentro do telefone. Trabalho, família, dinheiro, segredos, localização, identidade. Então, quando o filme transforma um celular numa arma psicológica, isso funciona demais porque parece próximo da realidade. E vou falar uma coisa. Depois desse filme, eu fiquei olhando meu celular meio estranho por algumas horas, cá. Porque existe algo muito assustador em perceber como alguém que conhece sua rotina digital consegue praticamente controlar sua vida inteira. O André sabia tudo: conta bancária, movimentação, relações, localização, hábitos. Isso é terror moderno puro. Agora, uma coisa que eu acho genial é que o vilão nunca aparece como super inteligente impossível. O plano dele dá certo porque ele conhece emocionalmente o Matt. Isso faz diferença. Ele sabe como pressionar, sabe quais botões apertar, sabe como fazer o amigo reagir. E mano, isso é muito mais assustador que hacker de filme digitando rápido em tela neon, porque pessoas próximas sabem exatamente onde machucar a gente. Aliás, uma das cenas mais pesadas emocionalmente para mim continua sendo o momento em que o André faz o Matt acreditar que matou o próprio amigo. Cara, isso é perversidade emocional absurda, porque ele não queria só dinheiro, ele queria destruir a alma do Matt. E isso deixa o filme mais cruel do que parecia inicialmente. Agora, deixa eu elogiar uma coisa que achei muito forte: o ritmo irregular do filme. E eu sei que isso pode parecer defeito para algumas pessoas, mas comigo funcionou muito, porque o filme acelera igual louco, depois desacelera do nada, aí volta pro caos, aí entra num diálogo silencioso estranho. Parece ansiedade. Sério, o filme tem ritmo de ataque de pânico, e isso combina perfeitamente com a experiência do protagonista. Você nunca relaxa totalmente. Mesmo nas cenas mais quietas, existe uma sensação ruim no ar. E mano, isso é difícil de construir, principalmente num thriller, onde boa parte da ação acontece no mesmo ambiente. Agora, uma coisa que eu percebi é que o filme trabalha muito culpa. Todo mundo parece culpado de alguma coisa. O Matt sente culpa pela família. O André sente culpa pela própria ruína. A Heather parece cansada de carregar culpa emocional do casamento. Até os filhos parecem presos naquele clima pesado familiar. É como se o filme inteiro acontecesse dentro de um ambiente emocional já contaminado. A bomba só revela isso. Inclusive, eu acho genial que o atentado acontece justamente durante um momento normal do dia: levar filho para a escola. Porque o filme pega uma rotina banal e transforma em pesadelo absoluto.
Isso aumenta muito o impacto psicológico. Todo mundo já entrou em carro sem pensar. Todo mundo já atendeu ligação desconhecida. Todo mundo já teve um dia comum. Então, o filme usa situações normais para criar terror. E isso sempre funciona mais comigo do que ameaça grandiosa estilo fim do mundo. Agora, preciso falar da fotografia. Cara, que filme cinza emocionalmente. Tudo parece cansado visualmente. Mesmo as cenas diurnas têm um clima frio. Parece que não existe conforto naquele mundo. E conforme o filme avança, o ambiente vai ficando mais caótico visualmente também. No começo, o carro parece limpo, elegante, sofisticado. No final, tá destruído, amassado, sujo, queimado. É literalmente a mente do protagonista materializada. E eu adoro quando a direção usa objeto físico para mostrar deterioração emocional. Agora, vou falar uma coisa meio polêmica. Eu acho que muita gente assistiu esse filme esperando ação e acabou não percebendo como ele é triste. Muito triste. Porque no fundo ninguém ganha, nem o Matt. E isso é importante. Hoje em dia tem muito thriller que tenta terminar com sensação de catarse total. Aqui não. O filme termina quase cansado emocionalmente. Você acaba exausto. E acho que isso foi proposital. Porque o objetivo nunca foi fazer você sair do filme pensando que aventura divertida. Não. É para sair pensando, cara, que pesadelo. Agora, uma coisa muito boa é como o filme trabalha a aparência social. Todos aqueles empresários parecem bem-sucedidos por fora, mas basta uma crise para surgir podridão escondida em todo canto. Fraude, medo, mentira, manipulação, relação falsa. E honestamente, isso parece muito real. Tem muita gente vivendo vida de luxo, completamente sustentada por pressão psicológica absurda. O André é praticamente o resultado extremo disso. E sabe o que mais me pega? Ele provavelmente não começou como monstro. Isso é o mais triste. Dá pra imaginar aquele cara anos antes sendo realmente amigo do Matt, talvez sonhando crescer junto, construir empresa, vencer na vida. E aos poucos o ambiente vai corroendo a humanidade dele. Dívida vira desespero. Desespero vira inveja. Inveja vira ódio. Ódio vira violência. O filme não fala isso diretamente, mas você sente. E isso deixa tudo mais humano e mais assustador ao mesmo tempo. Agora, vamos falar rapidinho dos filhos, porque eu acho que muita gente esquece o trauma deles no final. Cara, essas crianças nunca mais entram num carro normalmente na vida. Sério, imagina crescer sabendo que passou horas sentado em cima de bomba enquanto via explosões e perseguição policial. É trauma para sempre. E eu gosto que o filme não tenta resolver isso magicamente, porque trauma não resolve em 5 minutos finais emocionantes. Aliás, uma coisa que eu achei muito forte foi o silêncio das crianças em várias partes do filme. Tem horas que elas param até de perguntar coisa, porque entram naquele estado de choque emocional, e isso parece muito real. Agora, preciso falar da cena da ponte de novo, porque quanto mais penso nela, mais genial acho simbolicamente. O Matt só sobrevive quando decide abandonar controle. Olha isso! O homem passou o filme inteiro tentando controlar tudo. Empresa, imagem, família, situação. Mas só escapa da morte quando literalmente se solta do banco. Cara, isso é muito simbólico. E o mais interessante, o André faz o contrário. Ele continua tentando controlar até o último segundo. Tenta alcançar detonador. Tenta comandar situação. Tenta forçar resultado. E morre preso nisso. Os dois personagens terminam exatamente de acordo com quem se tornaram. Isso é roteiro inteligente demais. Agora, vou ser sincero. Eu não esperava gostar tanto desse filme. Achei que seria thriller genérico de telefone misterioso. Mas ele tem personalidade, tem tensão, tem humanidade, tem crítica social, tem drama familiar, tem paranoia psicológica. E, principalmente, tem personagens quebrados de um jeito convincente. Porque ninguém ali parece personagem de ação perfeito. Parecem pessoas cansadas, fazendo escolhas horríveis sob pressurda. E talvez seja exatamente por isso que o filme funciona tanto. Cara, tem uma coisa em A Chamada que ficou martelando na minha cabeça depois que eu terminei o filme.
A sensação de que tudo aquilo podia ter sido evitado muito antes da primeira bomba existir. E isso deixa a história ainda mais pesada, porque no fundo, o André não nasce terrorista do nada. O filme deixa várias pistas emocionais de que ele já estava afundando fazia tempo, só que ninguém percebeu, ou talvez ninguém quis perceber. E sinceramente, isso acontece direto na vida real. Tem muita gente sorrindo em reunião, postando foto bonita, falando de investimento e sucesso, enquanto por dentro está completamente quebrada. A diferença é que no filme isso explode literalmente. Agora, uma coisa que eu acho brilhante é como o roteiro nunca transforma o André num vilão de filme. Ele continua parecendo humano até o fim. Horrível, cruel, manipulador, mas humano. E isso me assusta muito mais, porque é fácil identificar monstro caricatura. Difícil é perceber quando alguém aparentemente normal está entrando num buraco psicológico perigoso. Inclusive, reassistindo algumas cenas, eu percebi um detalhe muito interessante. O André provavelmente queria ser descoberto em alguns momentos. Parece estranho falar isso, mas olha o comportamento dele. Ele força conversas emocionais. Ele insiste em fazer o Matt sofrer psicologicamente. Ele cria situações absurdamente pessoais. Isso vai além de roubar dinheiro. Parece alguém desesperado para ser visto. Como se durante anos ele tivesse se sentido invisível naquele mundo corporativo. E agora finalmente obrigou todo mundo a olhar para ele. Só que da pior forma possível. E mano, isso é triste pra caramba. Agora, falando no Matt de novo, uma coisa que eu gosto muito é que o filme não transforma o trauma dele em redenção instantânea. Porque na vida real não funciona assim. Você não vira pai perfeito depois de quase morrer. Não conserta casamento automaticamente. Não resolve anos de distância emocional em um dia. Mas você muda. Nem que seja à força. E acho que o filme mostra exatamente isso. O Matt sobrevive, mas nunca mais será o mesmo homem. Inclusive, tem uma cena pequena que muita gente talvez nem tenha ligado muito, mas que eu achei pesada. Quando ele começa a realmente ouvir os filhos durante o caos. Parece bobo, né? Mas antes disso ele sempre estava ocupado demais. Tudo era rápido, funcional, automático. Durante o terror dentro do carro, pela primeira vez ele presta atenção genuína no medo deles. Olha que ironia cruel. O cara só consegue se conectar emocionalmente com os filhos quando acredita que todos podem morrer. Isso dói. E vou falar uma coisa meio pessoal aqui. Esse filme me lembrou muito aquele tipo de gente que só percebe o valor das relações quando tá perdendo tudo. E infelizmente isso acontece muito. A vida vai acelerando, trabalho consumindo, problema financeiro, ego, rotina. Quando vê, você tá vivendo perto das pessoas sem realmente estar presente. O match é isso. Agora, vamos falar do suspense porque, cara, que filme desconfortável. Não é suspense divertido estilo blockbuster pipoca. É tensão cansativa emocionalmente. Você termina algumas cenas quase exausto. E eu digo isso como elogio, porque o diretor entendeu que claustrofobia não vem só de espaço físico, vem da falta de saída emocional também. O Matt não consegue sair do carro, não consegue confiar na polícia, não consegue confiar nos amigos, não consegue proteger os filhos, não consegue limpar o próprio nome. É prisão em todos os sentidos possíveis. Inclusive, uma coisa que eu achei genial foi a maneira como o trânsito vira ameaça. Sério, normalmente trânsito em filme serve só para criar perseguição. Aqui, ele vira sufocamento psicológico. Cada carro perto parece perigo, cada semáforo vermelho vira desespero. E isso deixa tudo muito urbano, muito próximo da realidade. Você consegue imaginar aquilo acontecendo numa manhã comum. Agora, vou falar uma parada que talvez seja meio impopular. Eu gosto do fato do filme não explicar tudo detalhadamente. Tem gente que odeia isso, quer resposta para cada detalhe, mas comigo funcionou muito bem, porque a história toda é caótica emocionalmente, então faz sentido existir sensação de confusão. O próprio Matt passa metade do filme sem entender completamente o que está acontecendo. A gente está preso naquela experiência junto com ele. E honestamente, isso deixa tudo mais imersivo. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando depois foi: o André realmente queria sobreviver no final? Porque tem momentos em que parece que ele já aceitou a própria destruição. Sério,
Olha o nível do plano dele. Olha o risco absurdo. Olha a instabilidade emocional. Aquilo parece comportamento de alguém completamente consumido pelo próprio desespero. E aí, entra uma camada muito interessante. O filme fala bastante sobre homens incapazes de pedir ajuda. Pensa comigo. O Matt engole problema emocional até explodir casamento. O André engole fracasso até virar criminoso. Os parceiros vivem escondendo medo atrás de dinheiro e status. Ninguém conversa de verdade. Ninguém admite fragilidade. Ninguém diz, eu tô quebrado. E isso vai criando uma pressão absurda. Cara, quanto mais eu penso, mais acho que a bomba no carro é metáfora perfeita para a masculinidade emocional reprimida. Tudo acumulando silenciosamente, até explodir. Agora, preciso falar da trilha sonora rapidinho. Ou melhor, da falta dela em vários momentos. Cara, eu amo quando o thriller confia no silêncio, porque silêncio em situação tensa vira tortura psicológica. Você começa a ouvir respiração, ruído de carro, voz tremendo, tudo fica mais intenso. E esse filme usa isso muito bem. Tem cenas inteiras onde parece que o som ambiente está esmagando os personagens. Inclusive, a voz do André no telefone continua sendo uma das coisas mais perturbadoras para mim, principalmente antes da revelação, porque ela parece estranhamente calma, e pessoas calmas durante violência assustam muito mais. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que o filme nunca glamoriza dinheiro. Mesmo sendo cheio de milionário, banco, investimento e empresa grande, tudo parece vazio emocionalmente. Ninguém ali parece feliz de verdade. Os ricos do filme vivem pressionados, com medo, desconfiados, sozinhos. É quase uma crítica silenciosa à ideia de sucesso financeiro como solução para a vida, porque no fim, o dinheiro não salva ninguém ali, nem o Matt, nem o André, nem os parceiros. Pelo contrário, talvez seja exatamente o dinheiro que destruiu tudo. Agora, vamos falar da Heather mais uma vez, porque eu acho que ela representa uma coisa muito importante: a vida normal tentando sobreviver ao caos masculino. Olha o papel dela no filme. Ela não tá naquele jogo corporativo tóxico, não tá competindo por poder, não tá vivendo paranoia financeira. Ela só queria sair de um casamento emocionalmente morto. E do nada vira peça dentro de atentado terrorista psicológico. Isso é muito pesado. E, sinceramente, eu acho que o Matt só entende o quanto perdeu ela quando já é tarde demais. Tem um olhar dele em algumas cenas que parece dizer: como eu deixei minha vida chegar nisso? E cara, essa sensação é devastadora. Agora, uma coisa que eu achei muito inteligente foi o fato do Matt sobreviver através de uma escolha irracional. Não foi inteligência brilhante, não foi tecnologia, não foi ajuda policial, foi desespero humano puro. Ele simplesmente se joga. Isso deixa o final mais visceral, porque às vezes sobreviver não é sobre plano perfeito, é só instinto. E eu adoro que o filme mantém essa energia crua até o último segundo. Agora, uma parada que eu queria comentar. Esse filme seria completamente diferente se fosse hollywoodiano. Pensa comigo. Provavelmente teria hackers ajudando, explicação exagerada, herói invencível, vilão super teatral, final triunfante. Aqui não. Aqui todo mundo parece cansado, falho e emocionalmente destruído. E eu acho isso muito mais interessante, porque aproxima a história da realidade emocional. Ninguém reage perfeitamente ao trauma. Ninguém mantém discurso bonito no meio do caos. Ninguém vira máquina de ação do nada. As pessoas quebram. E esse filme entende isso muito bem. Inclusive, talvez seja exatamente por isso que ele fica na cabeça depois que termina. Não pelas explosões, mas pela sensação horrível de assistir vidas já destruídas finalmente entrando em combustão. Cara, uma coisa que eu acho muito forte em A Chamada é que ele vai ficando mais triste quanto mais você pensa nele depois. Durante o filme, você tá focado na tensão, na bomba, nas perseguições. Mas depois bate aquele silêncio mental estranho e você percebe: mano, ninguém ali estava bem antes disso começar. E isso muda completamente a experiência, porque no fundo, o atentado só arrancou a máscara emocional de todo mundo. O Matt já estava destruindo o casamento. O André já estava afundado em paranoia e desespero. Os parceiros já viviam numa relação baseada em dinheiro e pressão.
Até os filhos já carregavam distância emocional do pai. A bomba só acelerou tudo. E, sinceramente, essa ideia me pega muito, porque tem gente que vive anos fingindo estabilidade, até acontecer uma crise grande o suficiente para revelar o caos escondido. Agora, uma coisa que eu adoro nesse filme é que ele não tenta transformar trauma em espetáculo bonito. Tudo parece feio, cansativo e desesperador, até as explosões. Cara, olha como as mortes são tratadas. Não tem câmera estilosa, não tem frase épica, não tem heroísmo. As pessoas simplesmente morrem de forma horrível e traumática, e isso pesa muito mais. A explosão do carro do parceiro, por exemplo, mano, aquilo parece brutal justamente porque acontece rápido demais. O filme não prepara emocionalmente você. E na vida real, tragédia também funciona assim. Um segundo tá tudo normal, no outro, acabou. Agora, eu preciso falar da relação entre o Matt e o André de novo, porque quanto mais penso nela, mais complexa acho. Sério. Pra mim, o André mistura três coisas ao mesmo tempo: admiração, inveja, ressentimento. E isso cria um tipo de ódio muito perigoso, porque não é ódio simples. É aquele ódio de alguém que passou anos se comparando silenciosamente. E talvez o Matt nunca tenha percebido nada. E isso é o mais assustador. Imagina descobrir que uma amizade antiga estava carregando frustração escondida há anos. Cara, isso mexe muito comigo psicologicamente. Porque o filme brinca com uma insegurança muito real. O quanto a gente realmente conhece as pessoas próximas. E honestamente, às vezes nem elas mesmas sabem quem se tornaram. Agora, uma coisa genial é que o André não quer apenas ferrar o Matt financeiramente. Ele quer obrigar ele a se enxergar. Olha isso. O plano inteiro força o protagonista a confrontar a família, os filhos, o ego, o trabalho, a própria moralidade. É quase uma terapia psicótica, só que feita através de terrorismo. E, mano, isso é muito perturbador, porque o André parece acreditar que está revelando a verdadeira natureza do amigo. Inclusive, aquela gravação manipulada é um detalhe muito cruel justamente por isso. Ele queria transformar o Matt naquilo que ele odiava. Queria provar: você é igual a mim. E talvez a coisa mais importante do filme seja justamente o Matt recusando isso no final. Mesmo quebrado, mesmo desesperado, mesmo cheio de defeitos, ele ainda não vira completamente monstro. Isso importa muito. Agora, vamos falar da sensação física do filme, porque, cara, que experiência sufocante! Tem momentos em que eu percebia meu corpo tenso assistindo. O diretor usa espaço fechado muito bem. O carro vira uma armadilha psicológica absurda. E o mais inteligente é que mesmo quando o Matt sai temporariamente de alguns lugares, você nunca sente liberdade. A prisão continua emocionalmente. A polícia cerca. O telefone toca. O vilão observa. O trânsito trava. Não existe escape real. E isso me lembrou muito a ansiedade moderna. Sério, aquela sensação de nunca conseguir desligar completamente do caos. Trabalho chamando, problema financeiro, telefone tocando, responsabilidade acumulando. Claro que o filme exagera tudo ao extremo cinematográfico, mas a sensação emocional é familiar demais. Agora, vou falar uma coisa talvez meio aleatória, mas achei muito interessante como o filme usa movimento. Perceberam que o Matt passa o filme inteiro dirigindo sem realmente chegar em lugar nenhum? Olha isso simbolicamente. Ele tá sempre em movimento, mas emocionalmente preso. Cara, isso é muito bom. O homem literalmente passa horas acelerando, enquanto a vida dele desmorona ao redor.